Boa tarde a todos, boa noite aí na Europa. Meu nome é Fabiano Fernando, eu sou professor pela Universidade Federal de Mato Grosso, no Brasil. Atuo há alguns anos nos bastidores do Iberojur e assumi este ano o papel de moderador em virtude a defesa do meu doutorado. É sempre uma grande satisfação contribuir academicamente e ouvi-los. Então, eu inicio, a partir de agora, o painel de número 10 do quarto Congresso Internacional dos Novos Desafios dos Direitos Humanos, quarto Sindu. Vou fazer rapidamente a conferência dos painelistas para que a gente não tenha perda de tempo e possamos fazer um diálogo ao final. Painel de número 10, Gabriel Neves e Guilherme se encontram na sala? Se for Olá, possível, pode. eu estou presente aqui. Ok, eu vou fazer uma chamada nominal para não ter que olhar o chat. Rafaela Cristina Gomes, da PUC. Presente, professor. Samanta Ribeiro, Karim e Patrícia Pacheco, da Universidade 9 Patrícia de Julho. Pacheco, presente. Eu vou apresentar o trabalho, professor. Ok. Alex Fabiano de Toledo e Neiva Terezinha. Presente. Perfeito. Jorge Luiz Valenga Filho. O Jorge não se encontra, professor, mas eu também sou autor do trabalho, Marcos Vinícius Viana da Silva, vou apresentar no lugar dele. Deixa eu só colocar seu nome, que aqui no programa está só ele. Ele tem dois trabalhos ou não? Não, acho que ele tem só esse trabalho aí. É eu, ele e o professor Caminho José para o Everton. Fascismo. Isso, são Caminho três para o trabalhos, Fascismo. são três autores, desculpa, desse único trabalho. Qual o nome do senhor? Marcos Vinícius Viana da Silva. Marcos Vinícius Viana. Na aprovação saiu os três nomes. Até no primeiro encarte que tinha. Perfeito, estou anotando para passar para a coordenação. Mas esse agora no último desapareceu. Davi Guimarães Mendes, estou vendo no chat, está aí. Eu sou presente. Luciana Cristina. Luciana Cristina se encontra. E Elizabeth Santos, estou vendo que está na tela. Boa tarde. Tarde aqui de Então, Portugal. vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, quem está no acompanhamento pode iniciar a gravação. Acho que já está gravando. Então, vamos lá. Boa tarde a todos, boa noite para quem está na Europa. Meu nome é Fabiano Fernando, sou professor pela Universidade Federal de Mato Grosso e, a partir de agora, eu instalo o painel de número 10 do quarto Congresso Internacional Novos Desafios dos Direitos Humanos, o quarto Sindu, promovido pelo Iberojur, pela Università Mercatorum, em Roma, na Itália. Esclareça aos senhores que cada painelista ou grupo de painelistas terá 10 minutos para a exposição do seu tema. Peço encarecidamente que façam um controle, mas eu também farei por aqui. Então, se ultrapassar muito, o professor terá que fazer a condução, ao chamar por conta do prazo exíguo, precisamos encerrar o painel no prazo. Inicio chamando os primeiros painelistas, Gabriel Neves Nogueira e Guilherme Prado Boac Raro, da Toledo de Prudente, Presidente Prudente, com a temática responsabilidade na violação da propriedade intelectual e dos direitos da personalidade pela utilização da inteligência artificial generativa. A partir de agora, a dupla tem 10 minutos para apresentação. Muito obrigado, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui no evento. Eu sou o Gabriel, vou estar realizando a apresentação do meu trabalho, que foi feito sob a orientação do professor Guilherme Boac, que também é o meu orientador de monografia, e esse é um trabalho, ele é resultado de uma pesquisa feita preliminarmente, né? Ele ainda não está completo, a gente não chegou numa conclusão ainda final mesmo, mas eu achei interessante abordar esse tema, e eu acho que o direito ele é uma doutrina, ele é uma ciência multidisciplinar, né? Então, o estudante de direito, ele não pode ficar muito preso somente às leis, ele tem que entender um pouco sobre tudo, né? E aí, por isso que eu gostaria de fazer uma introdução, primeiramente, ao aspecto da inteligência artificial para os meus colegas.
a gente tem aí inúmeras plataformas, sejam aí o mais famoso seria o ChatGPT, mas nós temos o Gemini, nós temos o DeepSeek agora atualmente. Essas são plataformas que são em modelos chatbots, então que o usuário ele conversa através de mensagens com a inteligência artificial, por assim dizer, certo? E todos esses modelos de inteligência artificial, eles utilizam um processo de aprendizagem chamado de aprendizado profundo. Esse modelo, ele passa por uma compilação de informações, então ele exige um banco de dados muito grande, e essa inteligência artificial, ela praticamente serve como um estudante. Então, ela recebe essas informações, ela processa, ela internaliza, e com isso são produzidos alguns resultados, né? E quanto mais informações, mais o resultado vai ser próximo do ideal. Então, o primeiro problema que as empresas elas enfrentaram no momento de realizar esse aprendizado profundo foi a quantidade de dados disponíveis. Por quê? Os bancos de dados privados, eles possuem uma quantidade limitada de dados. Então, elas acabaram se voltando para a internet como uma maneira de extrair todos os dados necessários para que a inteligência artificial ela fosse aprimorada e chegasse no estado que ela está atualmente. E com isso, a gente surge com o primeiro problema que é abordado no meu trabalho, que é justamente esses dados, eles são disponibilizados, ainda que de maneira pública, mas os autores dessas imagens, desses textos, desses vídeos, eles não foram consultados previamente pelas empresas se eles se eles disponibilizariam esses dados, essas informações, para o treinamento das inteligências artificiais. E aí o primeiro problema que isso causa é porque quando o usuário ele dá um comando para a inteligência artificial e ela devolve um resultado, ela não está gerando algo do zero. Ela está fazendo uma compilação de informações, certo? E apresentando, é o famoso copia, mas não faz igual. Então, a partir do momento que ela é treinada com aqueles dados que foram disponibilizados publicamente, ela está utilizando indevidamente, ou seja, sem autorização dos autores, aqueles dados para produzir conteúdos que, ainda que não apresentem características totalmente semelhantes, apresentam ali características parcialmente semelhantes. E aí é o primeiro problema. Algumas ferramentas, não todas, mas a grande maioria, elas já apresentam uma possibilidade de que o usuário que está fazendo utilização daquela plataforma, ele opte por utilizar, por exemplo, a voz de uma pessoa famosa para ler um texto, para cantar uma música, ou então ele pode pedir que a imagem seja criada seguindo certos padrões de um artista famoso, e é justamente esse que é o segundo problema abordado pelo meu trabalho. Por quê? A partir do momento que a gente pede para a inteligência artificial que ela faça utilização, por exemplo, da imagem de um artista famoso, ou a imagem de uma pessoa, ainda que não seja amplamente famosa, mas que esteja ali publicada na internet, a gente tem uma violação dos direitos da personalidade daquela pessoa, que não autorizou previamente que fosse utilizada a sua imagem, a sua voz, a sua maneira de escrever para a produção de conteúdos, certo? E aí, durante a pesquisa, a gente se deparou com o projeto de lei 1473 de 2023, que ele é um projeto de lei que visa regulamentar a inteligência artificial, principalmente no que diz de respeito à cessão, né? Ou seja, a autorização por parte do autor da utilização das suas obras, né? Esse projeto de lei ele ainda está na Câmara dos Deputados, ele está passando pelas comissões temáticas, mas o problema é que o tema ele é extremamente atual. E no meu trabalho eu trago um caso que foi julgado pelo tribunal aqui do estado de São Paulo, né, que um locutor ele teve sua voz utilizada indevidamente por uma marca para fazer propaganda. Então, veja só o nível, o problema que isso gera, né? Porque a gente está falando de uma propaganda que, às vezes, o principal problema tenha sido econômico, então ele não ter sido remunerado pela utilização de sua voz, mas isso abre precedentes inimagináveis. Então, nós podemos ter
o deepfake, né, que não sei se alguns amigos conhecem, alguns colegas conhecem, né, que é a utilização, então, são vídeos feitos com a imagem da pessoa, então, utilizando a face da pessoa, a estrutura corporal. Então, imagina o grande problema que isso gera. Então, seja para utilização para cometer crimes, certo? Seja também para a utilização da violação econômica, então, você fazer a utilização da voz de um cantor famoso como se ele fosse seu amigo, como se ele estivesse ali expondo o seu produto, entendeu? Então, o nosso trabalho, ele busca, apesar de preliminarmente, chegar numa conclusão parcial. Eu não sou, e aqui eu falo particularmente, não sou uma pessoa que é muito adepta da atuação estatal de maneira, assim, excessiva. Mas eu acredito que, em alguns casos, a gente precisa relevar e precisa acabar deixando um pouco de lado esse medo da atuação estatal, porque é um problema tão grande e tão atual que ele precisa que seja discutido com pessoas que sejam autoridades no assunto, então, que não necessariamente sejam do direito, mas que sejam da ciência da computação, que mexam com essa parte da inteligência artificial, e aí sim, em conjunto com as pessoas do direito, para a gente chegar numa legislação que seja capaz de regulamentar corretamente o assunto, ou seja, trazer obrigações tanto para as empresas quanto para as pessoas que utilizam indevidamente essa ferramenta. A gente sabe que a inteligência artificial ela tem a capacidade de auxiliar extremamente em todos os âmbitos da sociedade, sobretudo no direito, mas isso precisa ser feito de uma maneira correta, de uma maneira que respeita a legislação e que, sobretudo, não cause dano ao outrem, né? Então, eu gostaria de agradecer novamente pela oportunidade. Espero ter sido assim sucinto, não ter me alongado muito, ter sido claro. Essa é a minha primeira vez participando do evento, então fiquei um pouco nervoso, mas eu espero que eu possa trazer esse trabalho de uma maneira mais completa nos eventos futuros, se Deus quiser. Obrigado, viu? Parabéns, Gabriel, pela apresentação e pelo trabalho, muito claro. Parabéns pela primeira apresentação, primeira oportunidade. Te garanto que será a primeira de muitas. Sinta-se acolhido aí na apresentação do trabalho. Um trabalho que, diga-se de passagem, extremamente atual, extremamente contemporâneo, porque é algo inerente às novas tecnologias, está no nosso meio aí de várias formas. Sociedade informacional, sociedade de vigilância, sociedade de controle, e isso tudo é afeto à tecnologia. Eu escrevo sobre isso desde 2019, quando eu entrei no mestrado. Eu lembro que eu tenho um artigo sobre deepfakes, uso de bots sociais nas redes sociais, lá em 2019, falando sobre o problema eleitoral, que é algo que vem desembocar hoje com as deepfakes, o uso das imagens, da voz, para produzir material, às vezes no intuito difamatório, tom jocoso e outras situações. Então, um trabalho extremamente atual. Parabéns. Já chamo, sem mais delongas, a próxima apresentante, doutora Rafaela Cristina Gomes, da PUC de Minas, que vai tratar sobre os direitos e obrigações dos atletas no Brasil, uma comparação entre o contrato de esportes e o contrato de trabalho. É isso, né, doutora? Aqui está em inglês, não sei se vai apresentar em inglês. Acredito Apresentar em que... português. Perfeito. Então, tem a palavra por 10 minutos. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Agradeço a oportunidade de reencontrar, inclusive, o professor Elizabeth também. Já estivemos no último congresso. Que bom encontrar pessoas aí da temática, né? Eu vou pedir licença para compartilhar uma apresentação, porque daí eu compilei um quadro, fica mais fácil para poder explicar, tá? Se já estiver visível, vocês só sinalizam para mim, por gentileza. Está visível, só pode colocar no modo apresentação. Já está em modo apresentação aqui? Apareceu Não, assim? ele está, Não. ainda não está. Vai lá em Ah, apresentação de slides. Lá em cima, na barra alaranjada, tem. espera aí. Talvez seja a forma que eu tenha compartilhado aqui. Deixa eu só... Isso, você não abriu ele no modo... É, Estamos vendo, mas está pequeno. Mas se quiser, pode avançar. É isso. Agora sim, perfeito. ótimo. Bom, gente, então, como que foi a base desse estudo, né? Eu tenho
trabalho há um tempo com a temática trabalhista, mas voltada com a CLT. Então, me despertou a curiosidade de entender um pouco como que funciona o contrato de trabalho de atletas, né? Sobretudo jogadores de futebol. Então, assim, de maneira geral, as relações de trabalho, elas são formalizadas por contratos, né? Nesses contratos, a gente estabelece direitos e obrigações. Até então, isso não difere na prática do direito desportivo. Então, a gente tem no Brasil a CLT regulamentando os contratos trabalhistas, porém, nos contratos desportivos, eles possuem legislação específica. Então, o estudo basicamente vai analisar as diferenças entre um contrato e outro. Então, no direito desportivo, né, é um ramo específico do direito que vai regulamentar questões ligadas à prática do desporto. Então, as primeiras normas trabalhistas no esporte, a gente observa que é a Lei Zico, que ela é de 1993, né? Enquanto a CLT é de 1943, a gente tem aí, né, um período de 50 anos depois que vai começar a vincular alguma norma trabalhista para os atletas. E, posteriormente, essa lei foi substituída pela Lei Pelé, ela é de 1998 e está vigente até então. E, a partir da Lei Pelé, ou seja, em 98, é que começou a fazer a prática, a aplicação subsidiária da legislação trabalhista e previdenciária aos atletas. Até então não tinha qualquer regulamentação que fosse de aplicação subsidiária da CLT. E o contrato de trabalho desportivo, ele possui regras específicas sobre o vínculo empregatício, que é o que eu vou trazer mais à frente. Então, em linhas gerais, gente, comparativamente, os atletas eles vão ser subordinados aos clubes e o seu contrato tem prazo determinado. Ao contrário, né, assim, a gente, enquanto habitualmente a gente adota o contrato seletista, o contrato por prazo determinado, ele é a exceção. E no direito desportivo, ele costuma ser tido como regra, né? Então, a CLT ele vai prever também o contrato indeterminado e no desportivo não tem essa característica de indeterminação do contrato. Então, os contratos desportivos eles vão variar entre 3 meses a 5 anos, de forma de prazo determinado, né? Podendo ter sucessivas renovações. E uma outra diferença é que a CLT ela vai regular a jornada de trabalho e o contrato desportivo não segue a própria regra da CLT, seja intervalo entre a jornada, até porque partida de futebol tem horários diferenciados, então se fosse aplicar literalmente a CLT num contrato de trabalho de um atleta, já ia nascer assim, desrespeitando a CLT, porque não consegue fazer essa vinculação de jornada de trabalho. E os atletas, eles raramente são demitidos, pois eles são considerados ativos financeiros do clube. O que se nota muitas das vezes é o próprio atleta solicitar o seu desligamento do clube. É muito difícil o clube desligar o atleta. Enquanto na CLT, o desligamento a iniciativa pode surgir tanto do trabalhador quanto da empresa. Pode, assim, é raro o atleta ser demitido pelo clube. Muitas das vezes é ele que pede o desligamento. Então, nesse quadro aqui, gente, eu vou sintetizar a diferença entre os dois tipos de contrato de trabalho, né? Então, na primeira coluna que a gente traz qual é o aspecto, depois, né, o que a gente observa no direito desportivo e na terceira coluna o que a gente observa na CLT. Então, assim, a natureza do contrato desportivo ele é especial, tem regulamentação própria, CLT regido por padrão pela CLT. Legislação aplicável, Lei Pelé, com aplicação subsidiária da CLT, enquanto no contrato de trabalho comum é regida pela própria CLT. A duração de contrato desportivo é por prazo determinado, de mínimo de 3 meses a máximo de 5 anos, e na CLT é indeterminada a não ser em casos específicos, né? Regime de jornada, como eu disse, é muito difícil aplicar isso no direito desportivo, e na CLT a gente tem a regulamentação de jornada, né? Máxima de 44 horas semanais, previsão de pagamento de horas extraordinárias, enfim.
Rescisão do contrato do atleta raramente ocorre por parte do clube. Então, o atleta ele pode rescindir mediante cláusula indenizatória, muitas das vezes a iniciativa parte dele, e na CLT pode ser rescindido tanto pelo empregado quanto pelo trabalhador. Os direitos trabalhistas a gente observa que existem a previsão nos dois tipos de contrato, salário, 13ª, fundo de garantia, seguro-desemprego, seguro contra acidentes. Inclusive, o seguro contra acidentes, ele é muito bem considerado no direito desportivo, até em função de atleta se machucar, enfim, esse aí é um direito trabalhista muito bem assim garantido dentro de um contrato de um atleta, né? O direito de imagem, eu acho que é um ponto interessante também, que difere um contrato do outro, é que no atleta, o direito de imagem dele é protegido, né? Então, o clube não pode explorar o direito de imagem do jogador sem uma negociação específica, porque muitas das vezes o que aumenta a remuneração do jogador justamente são os patrocínios, o uso da imagem, muito mais do que o rendimento que ele recebe do clube. Então, isso tem uma proteção a mais ali no contrato do atleta. No caso do CLT, ele não se aplica o direito de imagem, a não ser algum outro contrato específico de publicidade. E quanto à segurança jurídica, né, o direito desportivo, ele é regulamentado por normas próprias, né, e no atleta, no seletista normal, ele vai ser protegido pela legislação trabalhista geral, que se aplica a diversos tipos de trabalhadores. E no atleta, ele vai ter uma regulamentação de norma própria. Benefícios, né? Já comentei aqui quais são a diferença entre um e outro contrato, então vou partir logo para o desafio. Em relação ao direito desportivo, a gente observa uma falta de fiscalização nos pagamentos do trabalhador, do atleta, e dificuldade de aplicação rigorosa da legislação. Então, a gente vê que a aplicação da legislação ela é de forma subsidiária, então não tem uma fiscalização rigorosa, né? Ao contrário da legislação trabalhista, do seletista, em que a gente vê, por exemplo, né, e-social, outras formas do governo fiscalizar de forma próxima, né, o pagamento de salários, etc. No direito desportista, a gente observa que, às vezes, clube às vezes, atrasa pagamento de jogador, enfim. Então, não tem uma legislação tão rigorosa. E uma outra questão que envolve o atleta, né, que é a aposentadoria precoce, que às vezes o tempo laboral dele é curto, né, devido a machucar, às vezes condicionamento físico não se prolonga tanto, não se consegue participar de jogos por tanto tempo, então a questão de aposentadoria precoce vai exigir um planejamento e suporte adequado ao atleta. Que o tempo de vida dele, enquanto a gente, seletista normal, às vezes trabalha por vários anos, a vida laboral do atleta é mais curta. Então, exige que ele se apresse em planejar a aposentadoria dele. Então, por fim, gente, o que a gente traz aqui de comparação é que os contratos de trabalho esportistas, ele possui regras próprias, distintas da CLT, né? Os atletas, eles vão ter um regime de trabalho específico e é peculiar, às vezes, quanto ao vínculo empregatício, né? Como a gente observou ali na apresentação. Tem alguns desafios quanto à proteção dos direitos trabalhistas dos atletas, devido o não rigor da legislação, da fiscalização, e a legislação ela vai continuar evoluindo para melhor adequação às necessidades dos profissionais do esporte, né? A gente vê que 50 anos depois da CLT que começou a trazer assim, a proximidade ao atleta dos direitos trabalhistas que já abarca grande parcela de trabalhadores no Brasil. Então, essas são as considerações, e aí, assim, né, a metodologia que foi utilizada foi comparando legislação trabalhista, legislação que rege a questão dos atletas, e comparação também de contratos de trabalho. Obrigada, viu? Obrigado, Rafaela, pela apresentação. Parabéns pela temática. É uma temática muito bem recortada, um nicho bem específico, contrato de trabalho.
e sucesso nas pesquisas. De antemão, desde logo, eu já chamo próximos painelistas, ou as próximas, Samantha Ribeiro, Karen Regina e Patrícia Pacheco. Vão falar sobre as políticas públicas para o empoderamento de meninas e a Agenda 2030 da ONU. Estão presentes? Sim, professor, bom dia, prazer em falar com Bom vocês. dia. Prazer Olá, é boa nosso. tarde. Sejam bem-vindas. A partir de agora tem 10 minutos com a palavra. Obrigada. Bom dia, colegas. Boa tarde, aliás, né? Estamos aqui, então, para fazer a apresentação desse nosso trabalho, né, Karen? A gente escreveu em conjunto com a nossa orientadora, professora Samantha. Estamos muito felizes de estar aqui presentes. Agradeço muito a oportunidade de participar desse congresso. Agradeço muito a colaboração da minha colega Karen. A gente foi orientandas, né, da professora Samantha durante o nosso doutorado. Nós duas já temos doutorado, mestrado pela Universidade 9 de Julho, né? E aí eu vou fazer, então, uma introdução nesse tema, vou fazer umas colocações mais gerais, e começando aqui pelo aspecto, né, do direito constitucional. Nosso trabalho é as políticas públicas para empoderamento de meninas e a Agenda 2030 da ONU. Aqui no Brasil, né, a Constituição Federal, ela já tem esse rol, né, de direitos e garantias fundamentais, destacando a igualdade entre homens e mulheres ali no artigo 5º, né, fazendo referência à necessidade de igualdade entre os sexos, e a Constituição vem, então, evitando e proibindo qualquer forma de discriminação nesse sentido. Então, a referência, né, à igualdade de gênero, nos termos da nossa Constituição, significa que levar a efeito, então, as distinções entre homens e mulheres com a finalidade precípua de alcançar a igualdade de gênero. Então, nesse sentido, né, que a gente observa, né, vários aspectos, como, por exemplo, o regime previdenciário, a questão da não obrigatoriedade do serviço militar, né, obrigatório para os homens. Então, só para exemplificar alguns termos nesse sentido, né. Então, nosso ordenamento jurídico ele vem buscando uma igualdade material, né, nesse sentido. E como é que se poderia alcançar? Né? A partir da formulação de políticas públicas, a formulação e a implementação dessas políticas públicas em favor das mulheres. Né? E aqui nesse nosso trabalho, nós estamos tratando especificamente a situação das meninas brasileiras, visando, então, o implemento de políticas públicas voltadas para que elas possam, então, garantir a sua equidade de gênero. Então, a comunidade internacional já vem garantindo, né, em diversas normas internacionais, e aqui, em especial, a gente traz a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. Então, nós aqui estamos focadas no objetivo número 5, né, a busca da equidade de gênero e o empoderamento de meninas e mulheres. Então, é preciso levar em consideração as desigualdades de sexos, os aspectos históricos, psicológicos, sociais e econômicos, tudo isso para promover a melhora da condição das meninas aí do ponto de vista econômico, garantindo a equidade tão almejada pela nossa Constituição e tratados e convenções internacionais. Nossa metodologia é a metodologia de trabalho de pesquisa bibliográfica, e nós tratamos também de casos jurisprudenciais no Supremo Tribunal Federal. Karen, você quer fazer a colocação? Posso seguir? E aqui eu quero destacar, então, nesse sentido, a parte central do nosso trabalho, que é a Agenda 2030 da ONU, em que nós trazemos, então, ela como uma medida de sustentabilidade, né, para as meninas e mulheres do nosso país. A igualdade de gênero, ela requer, né, antes de tudo, aí, a ideia de se manifestar, né, vários fatores presentes na sociedade se manifestando relacionados a questões de raça, aqui em especial regionalidade, nosso país com dimensões continentais, a sexualidade, nossa, eu li essa palavra várias vezes e travei de novo, religiosidade, deficiência, linguística, entre outros aspectos, né? No entanto, nós precisamos aí considerar um ponto bem importante. Nós temos no Brasil uma população feminina praticamente igual em quantidade de pessoas à população masculina. E aqui, nesse aspecto, então, nós não estamos falando de uma maioria frente a uma minoria, mas sim, nós estamos aí analisando questões permeadas pela história, a questão da dominação do gênero masculino sobre o feminino, a condição, né,
que deve ser superada, ainda superada, né? Em especial a colega tratou aqui da CLT, né? Quanto que o mundo do trabalho ainda, né? É uma questão que as mulheres devem superar, né? Esse famoso e tão falado pela doutrina teto de vidro, né? Que as mulheres buscam ascensão no ambiente de trabalho e ainda não conseguiram. Então, nós precisamos aí dessa visão equilibrada e sustentável, né? Entre os gêneros. É isso que nós visamos aqui com o nosso trabalho. Então, como eu já disse, é o 5º objetivo do desenvolvimento sustentável, essa pretensa, né? Igualdade de gênero, empoderamento das mulheres e meninas até 2030. E né, os ODS, né, da Agenda 2030 são metas globais. E no Brasil nós temos aí indicadores nacionais, metas nacionais, que se inspiram, então, nesses indicadores globais. E no Brasil, né, a primeira meta, né, nacional encontra-se, então, direcionada à eliminação da discriminação de gênero, tendo, então, que o monitoramento ele foi definido por indicador que busca, então, promover, né, esse arcabouço de igualdade de tratamento e também monitorar, né, essa igualdade ao longo do tempo, né, porque muitas questões envolvendo as mulheres nós estamos tratando de ações afirmativas, né. Então, nesse sentido, né, nós temos outras metas, que eu não vou ter tempo para trazer aqui, né, também, mas nós temos, então, esse panorama, né, na ordem internacional. O Brasil, como Estado-membro, integrante da ONU, né, integrante, né, ele coaduna, né, com as disposições, as diretrizes internacionais nesse sentido, e tendo anuído a diversas convenções internacionais, e tendo esse compromisso com a comunidade internacional. Então, é necessário nós explorarmos aqui no Brasil e buscarmos políticas públicas em específico voltadas ao empoderamento de mulheres e meninas. E como forma de exemplificar alguns desafios, né, que o Brasil ainda enfrenta, nós trouxemos no nosso trabalho algumas decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o empoderamento de meninas, e aí nós colocamos aqui, em especial, uma pesquisa que nós desenvolvemos no site do Supremo Tribunal Federal, em que a Corte, então, com essa perspectiva de internacionalização, ela vem trazendo, então, um site em que nós temos a possibilidade ali de pesquisar a jurisprudência da Corte, e ali nós podemos, então, nessa pesquisa, nós conseguimos, por esse painel interativo, filtrar os dados por categoria, origem do processo, né? Qual ODS que se refere à classe, à indicação desse processo na pauta do plenário, ele está finalizado em tramitação. Então, a gente fez essa pesquisa no site do Supremo Tribunal Federal e nós chegamos aí com relação aos direitos da criança e adolescente. Nós tivemos 3 indicações na época da pesquisa desse trabalho, e foram 3, e quais seriam esses processos? Um recurso extraordinário com agravo, em que nós não conseguimos o acesso ao processo, uma ação direta de inconstitucionalidade a 2096 do DF, e outra ação direta de inconstitucionalidade 3446 também do DF. Essas 2 nós conseguimos o acesso. Esses 3 processos, eles tratam em específico, né, respectivamente, aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O 4, que é a educação de qualidade, o 8, trabalho decente e crescimento econômico, e o 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. Então, como eu disse, essas 2 últimas ações nós conseguimos lograr êxito em ter acesso ao processo, né, à decisão da Corte, e aí nós fizemos a leitura e trouxemos no trabalho, e aqui eu só vou pontuar os assuntos, né, depois no desenrolar do trabalho, se houver os questionamentos, eu posso esclarecer até, a gente, né, tanto eu quanto a Karen, nós podemos aprofundar a temática. E aí, nossas 2 ações, como eu disse, são do Distrito Federal, em que foi possível, então, esse acesso, sendo a primeira decisão sobre a proibição de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, e a segunda sobre a vedação de recolhimento pelo Estado, né, de crianças e adolescentes em situação de rua. Então, nós tratamos desses casos no nosso trabalho. Como eu disse, em razão do tempo, a gente não vai conseguir aprofundar agora. E, para concluir, então, nossa apresentação, e também eu abro a palavra se a Karen quiser também fazer alguma parte, né, alguma consideração final, quanto que é importante analisarmos, então, as decisões do Supremo Tribunal Federal, né, as perspectivas do nosso país com relação a essa temática, que ainda, né, se os direitos das mulheres ainda é um desafio muito maior ainda,
o desafio, né, de se preservar o direito das crianças e adolescentes, né, em especial aqui as meninas que nós tratamos no nosso trabalho. Então, nós precisamos, né, e o quanto que é interessante essa perspectiva da nossa Corte Internacional, nossa Corte, nossa Suprema Corte, em trazer a jurisprudência agora voltada, né, para os ODS, para a Agenda 2030, e, como eu disse, no entanto, ainda isso não é uma realidade presente, né, a questão, nós precisamos formular e implementar políticas públicas para empoderamento das meninas, das mulheres, voltada ao combate, em especial, que é uma temática que é muito cara para mim, que eu sou delegada de polícia aqui no estado de São Paulo, o combate da violência doméstica e familiar contra a mulher, a melhoria, então, de vários aspectos para que se tenha, então, nosso país aí dotado de condições de igualdade de oportunidades para as mulheres, como eu disse lá no início do nosso trabalho, né, que a metade da nossa população, né, são mulheres, então isso é uma tarefa simples, né, não só também de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, né, do nosso Poder Judiciário, mas de todas as instâncias do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, das empresas, da sociedade como um todo. Com isso, então, eu encerro a nossa apresentação e fico aberto a considerações. Muito obrigada. Agradeço a precisão com o tempo, parabéns pela pesquisa. É uma temática extremamente afeta ao campo de trabalho, né, ao nosso tema principal dos direitos humanos. Não há como falar em direitos humanos sem falar sobre discussão e equidade de gênero, até por toda a questão histórica das mulheres, as condições de direitos envolvidas na sua história, e que é extremamente necessária. Ressalto aqui, por exemplo, eu sou servidor, sou assessor jurídico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, recentemente, o CNJ implementou a resolução da equidade de gênero, de acesso às mulheres ao cargo de desembargadoras, ministros, essas situações. Nós tivemos a primeira lista formada por mulheres recentemente, no mês passado, aqui no Mato Grosso, então foi a primeira vez em que só mulheres se inscreveram para poder fazer a implementação dessa equidade de gênero, que leia-se, ainda não é uma equidade, porque a resolução prevê pelo menos 40% dos cargos para mulheres e não 50%. Mas parabéns pela temática. Obrigada, professor. De antemão, chamo os próximos painelistas, Alex Fabiano de Toledo e Neiva Terezinha, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e vão falar sobre neoconservadorismo e xenofobia, o ataque aos direitos humanos da classe trabalhadora migrante. A partir de agora, a dupla de painelistas tem a palavra por 10 minutos. Boa tarde a todas e todos. A apresentação já tá na tela? Está projetada. Então, tá bem. Ali está errado o painel, que era 8, aí virou 10, peço desculpas. Então, eu sou Alex Toledo e eu e a companheira professora Ineiva iremos apresentar aqui o nosso trabalho, que está intitulado Neoconservadorismo e Xenofobia, o ataque aos direitos humanos da classe trabalhadora migrante. Eu e a professora Ineiva somos professores na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ambos doutores em serviço social, e temos estudado as questões relacionadas à migração, inclusive já apresentando alguns trabalhos nos outros eventos do Iberojur, que agradecemos, e é mais ou menos isso, tá bem? E Neiva, vou começar e aí depois você prossegue, por favor. Então, deixa eu só acertar aqui a minha tela, por favor. Só um segundo. Ih, estou passando aqui. Só um segundinho. E saiu aqui. Só um segundo que tá. Agora eu consegui. Então, vamos lá. Nosso trabalho, palavras-chave, neoconservadorismo, migrações internacionais e direitos humanos. Qual que é o objetivo do nosso trabalho? Esse trabalho busca compreender a relação entre a ofensiva neoconservadora e os ataques aos direitos humanos da classe trabalhadora migrante, tendo como metodologia a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Nós não temos a pretensão nenhuma de esgotar esse tema, na verdade, a nossa pretensão é só de convidá-los à leitura do texto que será entregue e publicado. Por quê? Porque nessa temática de neoconservadorismo e ataque aos direitos humanos, quando falamos em neoconservadorismo, estamos falando em quê? Conservadorismo, neoconservadorismo, qual que é a diferença? Então, esse é o nosso grande problema nesse texto que a gente está se propondo a escrever, tá bem?
que nós temos no mundo contemporâneo? E aí fica muito visível, agora até podemos ressaltar os resultados das últimas eleições na Alemanha, o avanço de movimentos de direita e de extrema-direita no cenário mundial. Temos também as questões relacionadas à migração sendo colocadas pelo governo Trump, temos as questões sobre a migração colocadas pelo governo italiano, Espanha, então fica evidente esse avanço dos movimentos de extrema-direita no mundo, tá? E temos também o crescimento e apoio social e eleitoral de partidos de extrema-direita, que vão resgatar ideais conservadores e com discursos xenófobos e racistas, onde os migrantes são caracterizados como um risco às nações. Eu tô aqui tentando tirar a telinha que está aqui na minha frente, e aí eu começo a pular aqui o negócio sem querer. Peço desculpas. Então, o que nós temos também nesse cenário? Um apelo à questão da violência e à questão da segurança, e principalmente como se os migrantes fossem os grandes causadores dos problemas relacionados à violência. Conservadorismo e neoconservadorismo, então, que é o que a gente a temática que a gente está se propondo aprofundar. Por quê? O neoconservadorismo ele vai consistir na junção entre os valores do conservadorismo moderno e os princípios do neoliberalismo. A extrema-direita europeia ela é muito diversa, ela não é um bloco unitário, ela não é idêntica, então nós precisamos deixar claro a que estamos nos referindo. Por quê? Elas têm em comum o seu nacionalismo chauvinista, a xenofobia, o racismo, o ódio a imigrantes, ciganos, sendo este o povo mais antigo do continente, a islamofobia e o anticomunismo. São favoráveis a medidas autoritárias contra a insegurança, usualmente associada a imigrantes, por meio do aumento da repressão policial. A orientação reacionária, nacionalista, na maioria das vezes, é complementada com uma retórica social em apoio às pessoas simples e à camada trabalhadora, nesse caso, a camada trabalhadora branca e nacional. Então, a primeira citação é de Barroco e a segunda citação de Michel Louvi. Para ilustrar um pouquinho do que nós estamos dizendo, por um acaso eu estou em Portugal e chamou a atenção que em toda rotunda, que nós no Brasil chamamos de rotatória, você tem um outdoor do Chega, tá? E com algumas mensagens que deixam isso muito claro. Então, o primeiro aqui que eu coloco para ilustrar ilegais e criminosos não, quem está encostado tem de ser deportado. O segundo, a exclusão de estrangeiros no Sistema Nacional de Saúde. Então, é muito interessante, ao invés de você discutir a precarização do sistema de saúde já há algumas décadas, com foco na sua privatização, você acaba tendo uma mensagem que vai culpabilizar os migrantes pelas falhas do Sistema Nacional de Saúde. Você tem a questão da segurança social, que no Brasil seria... Ineiva, no Brasil, a segurança social seria... Previdência. Isso, a previdência social, como se houvesse um rombo na segurança social devido à questão dos migrantes no país. E aí estou me referindo, no caso, a Portugal. Mas os próprios dados estatísticos da segurança social em Portugal, elas demonstram a importância da contribuição da população migrante em Portugal para a manutenção do sistema. E o segundo cartaz da ADN com relação à questão da violência e da segurança. Então, aqui é um outro outdoor que também tem bastante, que é pela liberação do uso dos tasers, das armas de choque e de spray de pimenta. Como nessa mesa também nós temos bastante apresentadores do Brasil, se a gente fizer um paralelo, não vai ser muito distante um pouco da mensagem que a gente tem com relação à segurança no Brasil. Eu não coloquei para gravar, para marcar o tempo, então, por favor, me diga. Ineiva, quer continuar daqui? Pode ser, Alex.
Ok. Boa tarde a todos e a todas. Alex, muito obrigada até aqui. Então, continuando um pouco a discussão que a Alex já trouxe, que é o foco disso tudo que está se colocando, o neoconservadorismo, afinal, a xenofobia, todas as formas de manifestação, que são violências contra os direitos humanos, a gente entende que isso só pode ser discutido a partir de um chão concreto, né? E qual é o terreno concreto disso tudo? Isso se move no âmbito da sociabilidade capitalista. Então, analisar o processo migratório, né? É preciso situá-lo dentro desse contexto. A gente sabe que tem vários recortes para analisar as migrações internacionais, porque o foco do nosso trabalho é exatamente essa discussão toda contra esses ataques contra a classe trabalhadora migrante. Então, quem é esse sujeito migrante? É esse sujeito que geralmente é pobre, tem um viés, né, vinculado, tem a questão étnico-racial, entre outras coisas. É óbvio que as migrações, nos estudos efetuados, têm diversas motivações, né, multidimensional, né, sejam elas pessoais, políticas, éticas, religiosas, afinal. Porém, e sobretudo, no nosso ponto de vista, essa discussão ela se situa nesse contexto da sociabilidade capitalista, em que tanto os sujeitos migrantes como os diversos fluxos ou processos migratórios internacionais, é aí que eles se inscrevem, se explicam, assumem essa centralidade, esses novos dinamismos postos. Pode passar, Alex. Aí, nesse âmbito, nesse contexto, é preciso discutir a questão da mundialização do capital. E a gente tem diferentes autores, mas em função do tempo, vamos recortar aqui. Mas é preciso entender que discutir o capitalismo, a mundialização do capital, e de como isso perpassa nas relações sociais, entendendo que a mundialização do capital para nós é elemento central na determinação das relações sociais e na dinâmica populacional do século XXI, apesar de que já vem anterior, não é? E aí, por exemplo, o que diz Xné, que a gente pegou ele, como tem outros autores, que ele coloca que algumas questões são centrais para entender essas mudanças nas formas de mundialização do capital que vão impactar no processo migratório. Primeiro, é a questão da regulamentação financeira, ou seja, a financiarização. E essa financiarização, ela incorpora a dominação da esfera produtiva pela esfera financeira. E isso tem repercussões no mundo do trabalho. Aí são diferentes repercussões que, dado ao tempo, não cabe aqui colocar, que é desde flexibilização, uberização, entre outras questões. Além disso, também se tem o desenvolvimento das tecnologias também nesse processo que impacta. Aí, a partir daí, esses modelos econômicos e esses padrões de acumulação global, eles acabam incorporando mudanças qualitativas, não só quantitativas, nessa relação entre capital, trabalho, território e Estado. Por isso mesmo, os movimentos migratórios acabam se constituindo como reverberam, é uma contrapartida dessa reestruturação territorial planetária e está intrinsecamente relacionada à reestruturação econômica e produtiva em escala global, que não é só o mundo do trabalho, o trabalho em si, mas ele perpassa as relações sociais. E essa lógica do capitalismo, da mundialização do capital, ele acaba ocultando e falseando algumas questões que é preciso estar atento, encerrou, né? Acumulação primitivas, disputas geopolíticas, as expropriações de pilhares dos espaços, territórios, a exploração da força de trabalho, afinal, entre outras questões, né, que acaba produzindo uma classe trabalhadora subalterna, silenciosa, abertamente forçada a migrar, né, por questões de sobrevivência. Para concluir, Alex, por favor. Então, é nesse estágio do atual desenvolvimento do sistema capitalista, marcado pela financiarização e orientado pela perspectiva ultra-neoliberal, que ataca os direitos sociais, econômicos e políticos, que este trabalho reflete sobre o neoconservadorismo e xenofobia e o ataque aos direitos humanos da classe trabalhadora migrante. Ou seja, não dá para falar em neoconservadorismo sem referirmos à financiarização do capital, a neoliberalismo. E foi isso. Desculpa. Já acabou. Desculpa pelo tempo, extrapolamos. Professor Fabiano, o microfone do senhor tá desligado. Obrigado, Vinícius. Agradeço a dupla de painelistas, não extrapolaram muito, o professor está atento, se fossem, o professor teria advertido, tá? Estava no limite. Parabéns pelo trabalho, um trabalho que tem um contexto muito importante atualmente, que por vezes tem aquela
digamos, aquela incidência de discussões políticas sobre direita, esquerda, sobre a ascensão da extrema-direita e outras situações, mas que no nosso país e no mundo como um todo tem a sua relevância por conta dos contextos migratórios, seja de guerra, seja de oportunidades e outras situações. Parabéns pelo trabalho. Passo, na sequência, a chamar Dr. Jorge Luiz Valenga Filho, que vai ser representado também pelo Marcos Vinícius Viana, e vai falar sobre o caminho para o fascismo, como o extremismo e a polarização política abrem espaço para autoritarismo no poder. A partir de agora, tem 10 minutos para a apresentação. Obrigado, professor Fabiano. Agradeço a palavra, a oportunidade de fala. Vou tentar até não me estender muito aqui. Explicar um pouco que esse trabalho é reflexo de uma disciplina na Universidade do Vale do Itajaí, que é uma disciplina comunitária aqui no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, que tenta, em alguma maneira, conectar as dissertações de mestrado com temas da história do pensamento político. Durante o semestre foram apresentados alguns autores, e dentre deles, tentando fazer uma estrutura sobre o Estado soberano, o Estado soberano de tudo, na figura do Hobbes, e na sequência, e como isso foi em algum grau incorporado pelo Mussolini, e depois como tudo isso vai ser criticado pela Hannah Arendt, é que se insere esse trabalho de natureza revisão bibliográfica, mas que tenta em algum grau, assim como o professor Fabiano disse, tentar estabelecer alguma lógica com aquilo que a gente também tem no Estado atual, não só brasileiro, mas na estrutura mundial, tanto de polarização quanto de recrudescimento, às vezes, das ações estatais, do estado do bem-estar social e fortalecimento do Estado soberano, muitas vezes populista. Então, a lógica aqui, o trabalho ele vai se dividir em algumas etapas. Inicialmente, ainda no campo da introdução, a gente vai falar sobre como essas figuras extremistas elas ameaçam essa estabilidade democrática e como a estrutura fascista, aqui como um macropensamento, ele caminha diametralmente oposto à democracia, ou que a gente teria com o Popper da sociedade aberta, e aqui e seus inimigos, e o fascismo aqui como sendo um deles. O trabalho ele vai ter um referencial teórico a partir de Hobbes, mas, claro, fazendo aqui a alusão que o Hobbes, quando ele defende esse Estado soberano, o Leviatã sendo a liberdade do indivíduo e o Estado sendo o opressor dessa liberdade maléfica, é uma construção teórica ligada a uma guerra civil, a todos os conflitos que a própria liberdade do homem naquele momento apresentava. E depois ele caminha para uma discussão de como Mussolini cria essa ideia do fascismo, de fátio, esse baluarte, estrutura romana, do Império Romano, e de monopolizar essa força estatal, e como a Hannah Arendt vai criticar e vai tentar compreender esse fenômeno. No primeiro capítulo, o trabalho, então, ele discute um pouco sobre o extremismo e a polarização da política. E vai definir, então, essa polarização da política como essa divisão extrema da sociedade em polos, sem espaço para consenso e sem espaço para diálogo. Veja que a perspectiva aqui que o trabalho em algum grau vai tentar discutir também, do início ao fim, é que a democracia ela pressupõe uma certa desigualdade na lógica de pensamento. O indivíduo não necessariamente vai pensar igual. Esse espaço de discussão daquilo que talvez a gente fosse chegar lá do Rousseau, ainda que não fosse exatamente objeto aqui, dessa vontade coletiva, não vontade da maioria, que discutisse essas diferenças de desejos, é fundamental na perspectiva de uma estrutura democrática. Mas quando a gente tem uma sociedade de polos, a gente acaba não deixando espaço para isso, porque daí a gente tem conflito e algum espaço vai ser vitorioso em relação ao outro, e a consequência desse processo são partidos extremistas que enfraquecem a democracia e que enfraquecem a centralidade, em lógicas que muitas vezes têm um desapoio ou uma ausência de apoio ligada exatamente ao polo que defende e não necessariamente à ideia apresentada. Esse extremismo político, então, ele vai ter uma rejeição das regras do espaço democrático e uso da violência nas ações extralegais. E, obviamente, porque o jogo da democracia é justamente esse de oposição de ideias. O efeito é uma ilusão de profundidade explicativa, ou seja, os indivíduos eles passam a pensar, a ver a estrutura da vida em sociedade, dessa vida pseudo-democrática, como necessariamente uma estrutura de conflito, polarização, coisas que a gente viu nas últimas eleições presidenciais, mas é essa estrutura que dificulta um diálogo entre os grupos, apontando sempre para os polos das relações, quer seja partidárias ou mesmo de pensamento, ideológicas. Os indivíduos, então, dentro dessa toda essa estrutura, reforçam essa ideia de polarização e conflito.
e talvez a obra do Hobbes seja uma das primeiras que fortalece essa estrutura de regime autoritário, mas lembrando que aqui existe todo um conceito para que esse regime autoritário precise existir ou precise lutar contra. Frente a esse primeiro capítulo de natureza teórico-reflexiva, a gente parte para a discussão do trabalho sobre a história do fascismo e como que ele consegue prosperar na Itália a partir de Mussolini, Marcha sobre Roma de 22, pegando a crise da Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, polarização entre socialismo e nacionalismo, e um espaço de entrada para que a gente tenha de maneira tão forte aí o fascismo, que vai apresentar variações, né? Mas o fascismo, diferente de... O fascismo é o primeiro regime de natureza extremista que tem uma carga ideológica, até na própria obra do Mussolini, vai tentando explicar como que essa doutrinação ela aconteceria de forma sistemática. O Estado passa a ser totalitário com uma identidade legítima, uma rejeição ao individualismo. O sujeito perde espaço para a centralidade do Estado, e o Estado não permite pensamentos dissidentes, que aqui é o grande elemento. Ele precisa exclusivamente de uma lógica para que ele chegue ao fim a qual ele se propõe. A soberania é baseada, então, numa suspensão de democracia e uma política definida pela existência de um inimigo comum. Porque a relação de polos ela sempre vai precisar, em algum grau, do oposto. O oposto fortalece, porque gera um elemento comum de enfrentamento. E aqui a gente tem isso muito claro, e a gente pode... o trabalho tenta discutir um elemento histórico, né, de metade do século passado, mas que a gente pode muito claramente ver hoje, de muitas vezes, como esse regime de conflito ele se fortalece a partir de um inimigo comum, ou que gere esse constante elemento de medo, conflito, e ter por que batalhar. A utilização, então, dentro desse espaço, né, numa perspectiva mais moderna, é um medo para consolidar poder. Veja que a instituição do medo e do conflito ela não é recente, ela até anterior a Mussolini, mas aqui a lógica é tentar estatizar essa estrutura, é tentar transformar o Estado e o coletivo do Estado como um grande elemento. E aí o trabalho parte, então, para o seu terceiro capítulo, que é tentar entender o porquê desse fascismo prosperar tanto e retomar gradativamente no campo histórico. E aí a primeira parte é até intitulada como o cavalo de Troia, na perspectiva do fascismo, porque o fascismo ele representa ao mesmo tempo uma solução para conflito de natureza social, por conta dessa coletivização de problemas e uma atuação mais coletiva mesmo, dos indivíduos lutando em prol de uma mesma coisa, mas ao mesmo tempo, a médio prazo, já a curto e médio prazo, ele representa uma repressão de tudo aquilo que discorda do regime. E toda essa estrutura ela foi sendo analisada e muito bem construída, tanto pelo Karl Popper, mas aqui no trabalho de maneira mais profunda pela Hannah Arendt, que é essa natureza totalitária do fascismo, que gera uma supressão da oposição e uma imposição de um pensamento único, o que é totalmente contrário a uma ideia de uma sociedade aberta, de uma sociedade democrática. A relação que se estabelece, então, é uma relação de terror e controle social, que muitas vezes é movimentada através de uma propaganda, gerando uma ideia de coletivização, que a Hannah Arendt vai também se apropriar da estrutura do nazismo para compreender que, depois de um determinado momento, aquilo passa a ser o ideário coletivo e dificilmente você consegue romper com aquela estrutura. Os regimes autoritários, então, necessitam de um inimigo constante para se perpetuarem, porque eles justamente continuam gerando força de engajamento à medida em que esse inimigo vai sendo substituído ou não desaparece. A repressão interna e externa é um mecanismo de poder justamente para não deixar essa ideia dissidente, não permitir que o indivíduo se pare e repense a sua estrutura de ação e de atuação dentro desse processo. Como consideração final do trabalho, a gente apresenta que as ideias de regime totalitário, aqui idealizadas teoricamente pelo fascismo, elas acabam tendo essa volta na estrutura da política mundial, por vezes em diferentes espaços, porque ela está diretamente ligada à estrutura de polarização extrema. Quando eu jogo um grupo contra o outro, a ideia da democracia se enfraquece, porque a democracia pressupõe esse diálogo. E com esses grupos, o grupo vitorioso das duas extremidades tende a aplicar um regime para apagar o que era dissidente ou que discordava de si. Isso caminha para uma estrutura totalitária, normalmente de natureza fascista, porque daí ela vai se ocupar de toda essa macroestrutura de política, economia, propaganda, para ir destruindo, na medida do possível, aquilo que é contrário, às vezes substituindo o inimigo por outro inimigo, para que nunca caia essa força. Então,
Quais seriam os caminhos, então, para finalizar aqui minha fala, para mitigar esse extremismo, né? O primeiro deles é um incentivo ao diálogo e à diversidade ideológica. De fato, como todos os trabalhos aqui já discutiram diferentes temas, é preciso que a gente tenha, mesmo discordando, esse espaço democrático de apresentação, discussão, maiêutica, reflexão, porque senão, inevitavelmente, a gente acaba caminhando para polos. A educação num pensamento crítico e tentar entender exatamente essa ideia, talvez até grega ali, de maiêutica mesmo, de criticar para compreender, para chegar num resultado melhor, sem que necessariamente aquilo seja visto como uma crítica vazia. E a valorização da democracia. Claro, não confundir a democracia com essa liberdade, por vezes, que é de eu poder usar o ambiente democrático para prejudicar, mas essa ideia de conflito de interesses para aquilo que é melhor para o Estado e não necessariamente vontade de maioria ou não necessariamente a vontade do maior grupo de pessoas, mas sim desse embate ideológico para o resultado que se espera. Professor Fabiano, devolvo a palavra e agradeço novamente a oportunidade. Parabéns pela precisão com o tempo, Dr. Marcos, e com a apresentação. A sua apresentação me recorda muito os inícios dos meus estudos de mestrado, de duas obras muito importantes em estudos de democracia e todo esse contexto de polarização, que é Modelos de Democracia, em que o autor Arendt Leiphart ele analisa 36 democracias, 36 modelos, para tentar padronizar ali quais seriam os requisitos para se analisar realmente uma democracia forte ou fraca, e ele vai mapear exatamente estes contextos que nós estamos vivendo, e também a obra Como as Democracias Morrem, né? Muito em Ascensão, que já saiu o segundo livro dos autores, que eu não me recordo o nome agora, mas que também traz esse contexto de analisar que essa queda de braço entre um grupo e outro enfraquece a democracia, porque a gente precisa entender que aquele que ascende ao poder nunca pode anular os direitos daquele que não votou naquele determinado grupo. A democracia não é isso. Então, parabéns pelo trabalho. Na sequência, eu já convoco Davi Guimarães Mendes, do Centro Universitário 7 de Setembro, e vai falar sobre o trabalho A Exclusão do Sócio Incapaz na Sociedade Limitada, análise à luz da proteção dos direitos da pessoa com deficiência. Davi, tem a palavra por 10 minutos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, professor Fabiano, pela concessão da palavra, pela mediação dos trabalhos. Sou doutor em Direito Civil, professor da graduação e do mestrado em Direito Privado na Unicet, Centro Universitário 7 de Setembro, aqui em Fortaleza. Meus caros, sobre o que trata o trabalho, né, que foi apresentado? Diz respeito sobre uma aparente perplexidade, um aparente problema na legislação. Qual seria? O artigo 1030 do Código Civil vigente do Brasil, 2002, ele prevê a possibilidade de exclusão judicial do sócio de empresa no caso em que ele se torna supervenientemente incapaz. Qual seria a perplexidade que surgiu? Essa permissão, esse permissivo, no mais das vezes, poderia conflitar com a proteção conferida pela ordem constitucional vigente às pessoas com deficiência, que não pode sofrer tratamento discriminatório em razão da deficiência adquirida. Pois bem, qual foi a forma de analisar a questão, né? Analisou-se o dispositivo, o artigo 1030 do Código Civil, e fez essa análise especialmente em relação às sociedades limitadas por conta da relevância prática delas, de um lado, e da complexidade do outro, por no Brasil abrangerem tanto pequenos negócios quanto grandes empresas, né? Grandes empresas também adotam esse tipo societário. Pois bem, avançando no problema, a gente pode verificar no artigo 1030, que lá no finalzinho dele ele coloca, né, que o sócio pode ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave, não é o nosso objeto, ou ainda por incapacidade superveniente. Qual é esse aparente conflito que eu estou colocando, né? Principalmente após a assinatura e a incorporação no Brasil com status de norma constitucional da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a gente tem alçada a norma constitucional a proibição do tratamento discriminatório às pessoas com deficiência, não apenas isso, né? O dever estatal alçado a caráter de direito fundamental de promover a igualdade dessas pessoas. Isso tornou-se ainda mais latente, mais pronunciado na nossa ordem jurídica com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? De modo que o trabalho ele avançou no seguinte dilema, na seguinte tarefa: como conciliar o Instituto legalmente vigente, da exclusão judicial do sócio
com esses deveres constitucionais de proteção e inclusão das pessoas com deficiência, se é que é possível essa conciliação, não é mesmo? Para isso, qual foi o programa de trabalho, o percurso de trabalho seguido? Foram traçadas quais seriam as balizas interpretativas do Instituto examinado. A primeira baliza interpretativa foi de avaliar o Instituto da Exclusão Judicial. Avaliou-se as correntes doutrinárias a respeito da exclusão do sócio. Seria, por exemplo, uma punição ao sócio que pratica algum ato indevido, e disso decorreria a conclusão de que a sociedade poderia puni-lo e excluí-lo? Não parece ser o caso. Seria uma norma de ordem pública, como defendem alguns, que incidiria nas empresas independentemente do interesse dos demais sócios, né, em razão da importância delas? Não parece também o caso, porque o interesse aqui majoritário é o privado mesmo, dos sócios que excluem o seu consórcio, né, o seu sócio no negócio. Verificou-se que o que prevalece é a compreensão de que essa é uma hipótese de resolução contratual, seja em razão de descumprimento, no caso lá da falta grave, seja em razão, no caso da impossibilidade superveniente, né, foi esse o pensamento do legislador, no caso da impossibilidade sem culpa de cumprimento do dever social pelo sócio perante a sociedade, né? Feita essa análise, seguiu-se na análise da finalidade do Instituto, que é, sem dúvida, pacífico, a preservação da empresa. A empresa tem grande relevância social, além de particular, de individual para os sócios, tem uma grande função social de promoção de riqueza, distribuição de riqueza, promoção de trabalho, criação de oportunidades de trabalho, tutela do meio ambiente, sem dúvida, e, desse modo, tem uma importância que merece a atenção do poder público e do ordenamento jurídico para que seja preservada. De modo que o Instituto da Exclusão de Sócio tem por finalidade exatamente permitir que a empresa seja preservada. Feita essa primeira análise, partiu para a premissa interpretativa mais ampla. E qual seria? Partiu-se de dois princípios, né? A função social da empresa e, como matriz, como chave para determiná-la aqui, para densificá-la normativamente no caso concreto, o princípio do tratamento igualitário das pessoas com deficiência. Porque se a gente parte de uma premissa de que a sociedade de fato tem função de promoção do bem-estar social, tem-se que também a proteção às pessoas com deficiência se insere nessa função social da empresa, de modo que não pode-se chegar a uma conclusão que afaste por completa a proteção a essas pessoas. Desse modo, o que se procurou alcançar critérios para a aplicação do Instituto em que ele fosse compatibilizado com os princípios da social da empresa e da promoção da igualdade das pessoas com deficiência. Aí foi a parte final do trabalho, se buscou critérios para a aplicação do Instituto. Partiu-se de uma premissa central: a exclusão deve ser aplicada somente quando a incapacidade do sócio, por algum motivo, representar risco efetivo à continuidade da empresa. E aí a tarefa é responder quando isso ocorre, né? Foram desenvolvidos, portanto, 3 critérios. Primeiro critério: o tipo da sociedade limitada. Concluiu-se que a exclusão de sócio incapaz dessa pessoa com deficiência, né, superveniente, só pode ocorrer em sociedades limitadas que sejam classificadas como sociedades de pessoas, onde a contribuição dos sócios vai além do capital financeiro e envolve colaboração pessoal. Nas sociedades limitadas de capital, que também existem, aquelas em que é livre a negociação das cotas para terceiros, não se justifica a exclusão dos sócios incapazes, porque ele não assume um dever social personalismo. Dever social personalismo, que é o segundo critério. Deve-se, para poder fazer essa exclusão, comprovar que o sócio incapaz assumir algum tipo de dever perante a sociedade que é personalismo, como a administração, a execução de uma tarefa essencial, que não pode ser realizada por outras pessoas, né? Ou seja, ainda que a sociedade de pessoas, caso o sócio supervenientemente incapaz não assumisse tais deveres sociais, não seria possível a sua exclusão. E, finalmente, um terceiro critério seria da inviabilidade da substituição. Mesmo na sociedade de pessoas, mesmo que o sócio tivesse deveres sociais perante a sociedade,
a exclusão só seria justificável se essa incapacidade inviabilizasse a preservação da empresa. E quando que ela inviabiliza? Quando não for possível substituição por outros sócios ou por terceiros de modo razoável. Não dá para mitigar os impactos, porque só aquele sócio, de forma razoável, pode prestar aquele dever social. Ou seja, caso exista uma medida menos gravosa que a exclusão judicial, como a substituição por outra pessoa, no particular, aquele dever social, deve ser ela adotada e não a exclusão. Tá bom? Por fim, conclusões aqui, considerações finais do trabalho que desenvolvemos. Chegando já ao fim. Conclui-se, né, o que a gente concluiu foi que a exclusão do sócio incapaz pode ser compatibilizada com a ordem jurídica brasileira, mas que o Instituto tem que ser aplicado com a cautela necessária a adequá-lo aos princípios da função social da empresa e da proteção às pessoas com deficiência, que orientam exatamente a sua interpretação e aplicação, né? A gente partir do enunciado legal e chegar na proposição normativa. Somente é possível a exclusão adotados e superados esses 3 critérios apresentados, sociedade de pessoas, quando o sócio tiver dever personalíssimo, quando ele não puder ser substituído, e, ao que parece, essa interpretação é capaz de evitar, inclusive, uma interpretação do artigo que lhe levaria a ser marcadamente, notariamente, inconstitucional, porque se ele resultasse uma norma discriminatória, ele seria inconstitucional, dado o caráter constitucional de proteção às pessoas com deficiência. Pois bem, chegando ao fim da apresentação, agradeço a todos, foi uma grande honra estar aqui apresentando, é meu primeiro congresso também, então estou muito feliz de estar apresentando com todos. Fico à disposição para qualquer pergunta ou aprofundamento. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa tarde. Obrigado, doutor Davi, pela precisão com o tempo e pelo trabalho. Leia-se um trabalho muito bem exposto, muito bem construído. Sabemos nós que o verdadeiro trabalho do pesquisador é, por vezes, encontrar uma lacuna de pesquisa, e acredito que o senhor tem aí uma excelente lacuna de pesquisa, que leia-se um controle de constitucionalidade e também de convencionalidade, né, de um instituto que é efetivamente prático e que, na sua prática de exclusão, pode levar ali à violação dos direitos da pessoa com deficiência. Parabéns aí pela pesquisa, pelo trabalho. A próxima seria a doutora Luciana Cristina de Souza. Não a verifiquei no chat, faço a última chamada, se encontra presente. Universidade de Minas Gerais. Não. Então, caminhamos para a última apresentação, até por conta do nosso tempo, que já se estourou. Doutora Elizabeth Santos, do Instituto Poliédrico de Leiria, Portugal, vai abordar sobre a educação no ensino superior como pilar para o futuro do trabalho, reflexões jurídicas. Tem a palavra, doutora, por 10 minutos. Obrigada. Boa tarde a toda a gente. Obrigada pela oportunidade, a comissão organizadora e a professora Fabiana, por mais uma vez estar aqui a orientar-nos. A abordagem ao tema de educação e ensino enquanto professora é uma permanente, exige da minha parte uma permanente reflexão e discussão, e este artigo pretendeu precisamente, sem esgotar o tema, naturalmente, como é que a inovação e a inclusão podem ser integradas no ensino superior, contribuindo para a formação de profissionais mais preparados e conscientes para as suas responsabilidades sociais. Sendo que o direito à educação é reconhecido como direito fundamental, todos nós sabemos, a todos os cidadãos sem qualquer discriminação, em vários instrumentos normativos, dos quais destaco a Declaração Universal dos Direitos do Homem, sendo que em Portugal a conquista do direito à educação para todos surge depois do 25 de Abril, é uma conquista. Embora a educação, saibamos que a educação não compete apenas como um direito a todos os cidadãos, mas também como um dever ao Estado de criar e traçar políticas públicas globais, nomeadamente o sistema educativo, que respeite os princípios democráticos. A sociedade evoluiu a uma velocidade sem precedentes, nós sabemos, pelo seu sistema educativo, e as escolas devem ser capazes de se adaptarem e de responderem a desafios futuros dos atuais estudantes. Destaque-se a intervenção da OCDE nesta matéria, nomeadamente a adoção do novo conceito assente a definição de novas competências e o futuro da educação até 2030. O objetivo hoje já não é propriamente ensinar aos nossos estudantes algo específico, mas é mais ensiná-los a desenvolver, como bem diz Andreas, uma bússola e ferramentas de navegação confiáveis para que eles possam encontrar o seu próprio caminho face a um mundo tão complexo, volátil e incerto. Pretendeu-se assim refletir sobre os significativos desafios que se apresentam ao ensino superior na atualidade, olhando um bocadinho para o futuro.
Muitas organizações vêm-se confrontadas com as dificuldades, é isto que eu tenho pela minha experiência, muita já no mercado de trabalho, que é identificar no mercado de trabalho profissionais com as competências suficientes e adequadas, e para isso as instituições de ensino superior devem dar resposta. Sabemos que o ensino está envolto numa mudança silenciosa, com a introdução gradual de novas ferramentas de inteligência artificial em alguns programas educativos, e isto trouxe-me aqui a necessidade de tentar perceber de que modo é que estas alterações nos vêm trazer também uma forma de modificar a nossa forma de ensinar, aprender e avaliar. Que competências é que devem ter estes estudantes para prosperar no mercado de trabalho? E por isso comecei por falar um bocadinho da inovação na educação superior. A evolução tecnológica no mercado de trabalho vem impor a necessidade de adaptar o ensino às exigências do nosso mercado de trabalho e às constantes alterações sociais que têm vindo a acontecer. É consabido que muitas profissões vão desaparecer, outras terão que se adaptar às características e desafios dos novos tempos. Para colmatar estes desafios, exige que o ensino superior inove, que se implemente novas metodologias mais ativas, abordagens pedagógicas que visam precisamente a aprendizagem do seu estudo. As novas vivências, novas relações laborais, nomeadamente muito aliada à tecnologia, à parte digital, trouxe a necessidade dos estudantes obterem um conjunto considerável de novas competências sociais e humanas nucleares, não pensando apenas nas competências técnicas e específicas de um conhecimento teorizado. E vai implicar olharmos um bocadinho o ensino e uma forma como atuamos junto aos nossos estudantes. O que interessa, pois, é saber se o ensino superior está atualmente direcionado para esta nova realidade. Apelando um bocadinho, e isto por ser uma área de interesse minha, à inclusão no ensino superior, falar em inovação levou-me necessariamente aqui para um tema que é a inclusão no ensino superior, sabendo que é um direito humano, que deve ser uma prioridade nas políticas educacionais, garantindo todos os estudantes, independentemente das suas condições socioeconómicas, culturais, de competências, de capacidade, que tenham acesso ilimitado a um ensino superior. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a inclusão é fundamental para um desenvolvimento sustentável, pois promove a equidade e a justiça social. Neste contexto português, e pelo estudo que tive a oportunidade de fazer, já tem havido diversas iniciativas e políticas que têm sido implementadas para garantir esta inclusão. Neste contexto, o ensino superior tem promovido diversos programas de apoio a nível de orientação, acompanhamento psicológico, adaptações curriculares a nível das acessibilidades também físicas. Contudo, verifica-se que a formação dos professores e a sensibilidade da comunidade também são fundamentais para promover uma cultura inclusiva, o que nem sempre tem acontecido. Destaca-se ainda o balcão Inclui ES, que é integrado num programa de inclusão para o conhecimento, que concentra aqui um conjunto de informações destinado a estudantes que têm alguma deficiência, nomeadamente que lhes permite ter acesso a obras em braille, acessibilidade a salas de aula, a outras condições especiais, nomeadamente a avaliação pedagógica, em vários momentos, que nos parece a nós medidas que garantem e valorizam a cultura inclusiva e o acesso a um sistema de ensino mais democratizado. Contudo, apesar de se reconhecer estes apoios, eu reconheço que o percurso é ainda longo e que os desafios continuam a ser significativos. A ausência de apoios suficientes, quer a nível, por exemplo, de uma boa internet, de equipamentos eletrónicos, verificou-se também uma distribuição desequilibrada pelas instituições, motivada também por ausência de disposição legislativa e por alguma discricionariedade ou excessiva autonomia por parte das instituições na atribuição e distribuição de apoios. Pode ter repercussões negativas nas reais necessidades socioeconómicas e emocionais até, e ter algum reflexo no abandono escolar por parte destes estudantes. As dificuldades sentidas podem, no fundo, ser minimizadas se houver uma articulação permanente entre o Estado, entre as instituições de ensino superior, e o próprio setor empresarial ou industrial.
Isto para permitir que todos possam ter, de uma forma equitativa, as mesmas oportunidades de acesso a estes meios ou a estes programas. Uma das críticas recorrentes, parece-me a mim, do ensino superior em Portugal é, no fundo, a orientação excessivamente teórica, pelo menos em alguns cursos. No entanto, também constatei que alguns conteúdos curriculares já têm acesso a estágios profissionais que estão a ser implementados e que tendem a mitigar esta discrepância, promovendo uma articulação direta entre os estudantes e os empregadores. Apesar destas iniciativas, também constatamos que a inadequação curricular ainda persiste em diversas áreas de ensino superior. A articulação desses princípios exige a adoção de medidas políticas que promovam uma maior sintonia entre a formação académica e a exigência do mercado de trabalho. Em suma, em jeito de conclusão, diga-se que a educação superior deve ser um espaço de inovação e inclusão, onde todos os estudantes tenham a oportunidade de desenvolver o seu potencial. A integração destas dimensões não apenas enriquece o ambiente académico, mas também contribui para a formação de cidadãos mais resilientes e criativos. Sublinha-se que a importância de uma abordagem equilibrada, que não privilegie apenas a aprendizagem de competências técnicas, mas que também se aposte em competências interpessoais, para que se prepare os estudantes para os desafios do mercado de trabalho e para uma carreira de sucesso. A interseção entre inovar e incluir é um campo promissor, mas repleto de desafios. Para que a inovação cumpra o seu papel de promover a inclusão, é necessário um esforço conjunto dos governos, da sociedade civil, ok? Todos nós. Investir em educação e políticas públicas inclusivas é essencial para garantir os benefícios de uma inovação e que essa seja acessível a todos. As instituições de ensino superior, para poderem preparar os seus estudantes para um mundo novo, ainda por explorar, têm que estar permanentemente em atualização, potenciando um aumento do seu nível de conhecimento, mas também dos seus profissionais. O que implica que o ensino não estagne e esteja constantemente em movimento. A integração harmoniosa entre o ensino superior e o mercado de trabalho é, na realidade, garante do desenvolvimento económico e salvaguarda dos direitos fundamentais em Portugal. E não só, não é? Embora haja um esforço normativo e político, que é o que constatamos, para promover esta articulação, permanecem ainda muitos desafios relativamente à adequação curricular. A falta de incentivos para parcerias entre as universidades e empresas, que é o que temos constatado, e a insuficiente valorização das competências práticas. O reforço, para terminar, do diálogo entre os setores académicos e empresariais e a adaptação da legislação atualmente vigente constituem passos essenciais para superar, pensamos nós, todas estas barreiras. Isto falando como professora e também como conhecedora um bocadinho do mercado de trabalho. Muito obrigada, ficarei ao vosso dispor, caso tenham alguma dúvida. Parabéns pelo trabalho, professora doutora Elizabeth. A educação como um pilar, né, um centro dos demais direitos. Sabemos nós que a educação tem um papel de relevância cultural, educacional, de formação do ser humano, inclusive profissional, de prepará-lo para o trabalho. E é o direito que proporciona usufruto e condições de melhorias na vida do ser humano. Então, por isso, um direito humano fundamental que tem toda a sua importância. E no contexto atual, nós não podemos falar sem direito à educação, sempre falar de inclusão digital, de letramento digital, de uma qualificação tecnológica para aperfeiçoamento dos professores das salas de aula e, principalmente, discutir o contexto da evasão escolar e universitária, né? Porque nós temos casos brasileiros em que sobram-se vagas em algumas universidades por conta da falta de procura. Então, são contextos que precisam ser compatibilizados. Dito isso, senhores, acredito que apenas uma painelista não se apresentou. Acredito que não faltou ninguém, salvo engano. Geralmente, eles me passam antes se acrescentou algum, ninguém me passou nenhuma informação de um outro painelista. Então, dado o exíguo prazo que já se encerrou o nosso painel por conta do atraso anterior e do encerramento do evento, ficamos prejudicados para debates, com muita pena. O professor sempre gosta muito de fomentar os debates e o diálogo entre os trabalhos, mas ficamos prejudicados nesse aspecto.
professor colocou aí no chat os endereços de e-mail e Instagram para contatos, para, digamos, né, fomentar a pesquisa, e desejo aos senhores uma excelente noite, um excelente descanso, e para os brasileiros, né, um carnaval, curtam com responsabilidade, e desejo a todos um excelente evento e final de semana. Tá? O professor se despede aqui.